Imagine estar diante de uma multidão ajoelhada e você ser um dos únicos a permanecer de pé. Ao seu redor, milhares se curvam a uma estátua imponente. Ergueram altares para o orgulho de um rei. A música toca, o decreto é lido e todos se prostram. Todos, exceto 3. Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelham. E com isso, colocam suas vidas em risco. Essa história registrada em Daniel, capítulo 3, não é apenas um registro antigo. É um retrato eterno do confronto entre a fé verdadeira e o sistema deste mundo. É sobre o fogo que consome, mas também sobre o Deus que preserva. Neste vídeo, vamos mergulhar na história da fornalha ardente e descobrir por que, quando o mundo exige submissão, o céu responde com presença. Prepare-se para entender o que realmente acontece quando a fé não se dobra nem mesmo diante do fogo. O rei Nabucodonosor não estava satisfeito com o domínio militar ou político da Babilônia, ele queria ser reverenciado. Por isso mandou construir uma estátua de ouro colossal, de aproximadamente 27 metros de altura. Não bastava o poder, ele queria a glória. A ordem foi clara. Quando a música tocasse, todos, sem exceção, deveriam se curvar diante da imagem. Isso não era apenas um gesto simbólico, era uma declaração de adoração. Para os judeus exilados, aquilo era uma afronta direta aos mandamentos do seu Deus. Mas o sistema era implacável. Quem resistisse seria lançado na fornalha ardente. O momento era decisivo. Seria mais fácil fingir, se misturar na multidão, negociar princípios, mas Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Aqueles 3 jovens estavam prontos para morrer, mas não para se ajoelhar diante de um falso Deus. E naquele gesto, que parecia loucura aos olhos humanos, o céu se movimentou para escrever um milagre eterno. Ao saber da resistência dos 3 jovens hebreus, o rei se enfureceu, mandou chamar Luz e pessoalmente os confrontou. A chance de recuar foi oferecida, a ameaça foi clara, a pressão era imensa. E então Nabucodonosor comete o maior erro possível. Desafiou o próprio Deus. Ele pergunta com desdém: "E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?" DN 3:15. A resposta que ele ouviu não foi de medo ou hesitação. Foi firme, honesta e cheia de fé. Se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha. Mas, ainda que não queira, nós não serviremos aos teus deuses. Essa resposta revela uma fé madura, que não depende de resultados, que não está ancorada em livramentos, mas em obediência. Eles não sabiam o que Deus faria, mas sabiam quem Deus era. E isso bastava. O desafio já não era entre o rei e os jovens. Era entre o orgulho humano e o trono eterno. Nabucodonosor não toleraria essa ousadia. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. A temperatura era tão insana que os soldados que se aproximaram para lançar os 3 foram mortos pela intensidade das chamas. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e lançados no fogo. Silêncio. Expectativa. Mas, de repente, o rei se levanta, atônito. Não lançamos 3 homens no fogo? Como é que vejo 4 soltos, caminhando, e o 4º tem a aparência de um filho dos deuses? O que aconteceu ali foi sobrenatural. Deus não apareceu antes da fornalha. Ele entrou com eles no fogo. A presença dele não evitou o calor, mas os preservou no meio dele. O fogo queimou as cordas, mas não os corpos. A dor virou testemunho. A sentença virou milagre. E a fornalha virou altar. Quando os 3 saíram da fornalha, algo notável aconteceu. Nem mesmo o cheiro de fumaça havia neles. Os cabelos, as roupas, a pele, tudo intacto. Aquilo não era apenas livramento, era evidência irrefutável. Diante disso, o rei Nabucodonosor muda seu discurso. O mesmo que havia desafiado o Deus deles. Agora proclama: não há outro Deus que possa livrar como este. A fornalha ardente, que deveria ser o fim de uma história, se tornou o início de um testemunho global. Deus não apenas livrou, ele foi glorificado diante de reis e nações. O maior poder terreno foi obrigado a reconhecer o céu.
E tudo isso porque 3 homens comuns se recusaram a trair sua fé. Eles não fizeram milagres, não tinham status, apenas permaneceram fiéis. E foi essa fidelidade que atraiu o sobrenatural. Esta história não termina com adoração à estátua, mas com adoração ao Deus verdadeiro. A fornalha era real, as chamas eram intensas, mas a presença de Deus foi ainda mais poderosa. O que aprendemos é que Deus não promete ausência de fornalhas, mas garante presença dentro delas. A fé não é o escape da prova. É a confiança de que, ainda que a prova venha, o Senhor não nos deixará sozinhos. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam o fim da história quando responderam ao rei. E nós muitas vezes também não sabemos o fim da nossa. Mas o mesmo Deus que entrou no fogo continua entrando hoje nas lutas de todos os que decidem permanecer fiéis. O fogo pode vir, mas quando ele está conosco, nem o cheiro da dor fica em nós. Reflexão final. O fogo invisível das nossas batalhas diárias. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego não é apenas um relato antigo. Ela é, na verdade, um espelho espiritual daquilo que muitos de nós enfrentamos todos os dias. O fogo da fornalha, embora literal naquele tempo, hoje se manifesta de formas diferentes e tão intensas quanto. São as pressões para nos moldarmos ao sistema deste mundo, para relativizarmos nossos valores, para aceitarmos o que contradiz a palavra apenas para não sermos cancelados ou rejeitados. O mundo moderno também constrói estátuas não de ouro, mas de ideologias, aparências e vaidades. E assim como na Babilônia, todos são pressionados a se curvar. O problema não é apenas o fogo, é o silêncio de quem se conforma. Quantas vezes, no trabalho, somos tentados a abrir mão da verdade para manter uma posição? Quantas vezes, nas redes sociais, nos sentimos obrigados a seguir a multidão, a curtir o que todos aprovam, a dizer o que agrada, mesmo que fira nossa fé? Quantas vezes nos vemos sozinhos, em pé, enquanto todos à nossa volta já se ajoelharam? A pressão é real, o medo é real, e o fogo também é real. Mas a história dos 3 jovens nos lembra que há algo mais real do que tudo isso. A presença de Deus no meio da luta. Eles poderiam ter se ajoelhado só, por fora, mantendo a fé por dentro, mas escolheram a fidelidade visível. Eles sabiam que não eram apenas suas vidas que estavam em jogo, mas o nome do Deus a quem serviam. E isso nos ensina algo precioso. Nosso testemunho não pertence só a nós, ele fala sobre quem é o nosso Deus. Permanecer firme é dizer ao mundo que Deus vale mais do que o conforto, que a verdade vale mais do que a aprovação, que a eternidade vale mais do que a sobrevivência momentânea. E quando você escolhe a fidelidade, algo sobrenatural acontece. O céu se inclina. O impossível se torna visível. O próprio Cristo entra na tua fornalha, não para te arrancar dali imediatamente, mas para andar contigo no meio das chamas. E de alguma forma, você sai da dor mais leve, sai da luta mais forte, sai da perda mais maduro. E quando saímos, o mundo não vê feridas, vê testemunho. As pessoas perguntam, como você passou por isso e não se perdeu? E a resposta é, eu não estive só, ele estava comigo. Essa história nos revela um princípio eterno. Deus não se ausenta no sofrimento. Ele se manifesta nele. Não é sobre escapar da dor, é sobre atravessar, lá com alguém que já venceu todas as chamas. É sobre saber que a fidelidade no presente constrói testemunhos para o futuro. Que o fogo não destrói o que é de Deus, ele apenas queima o que nos prende, o que nos limita, o que nos impede de viver a plenitude do chamado. O mundo vai continuar erguendo estátuas. Vai continuar exigindo que nos curvemos. Vai tentar te convencer que é mais seguro obedecer ao sistema do que confiar na promessa. Mas você tem uma escolha. E cada vez que escolhe a fidelidade, mesmo que doa, mesmo que custe, você acende uma luz. E essa luz inspira outros. Alcança corações. Muda gerações. Assim como os 3 jovens inspiraram o império inteiro, sua postura hoje pode ser o milagre de amanhã para alguém.
Por isso, se você estiver enfrentando fogo, não desista. O mesmo Deus que caminhou na fornalha da Babilônia ainda entra nas tuas lutas. Ele vê você em pé, mesmo quando todos estão ajoelhados. E ele honra os que o honram. A fornalha pode até ser quente, mas a fidelidade gera um testemunho eterno. E ao final você sairá sem cheiro de fumaça, com marcas de fé e com a certeza de que, mesmo no fogo, Deus nunca deixou de estar com você. Hoje, você pode estar atravessando uma fornalha, a perda, a rejeição, a injustiça, a espera. Mas saiba, se você permanecer de pé, Deus permanecerá com você. E mesmo que as chamas se intensifiquem, você não está só. O quarto homem continua presente. Ele continua salvando. Ele continua preservando. Ele continua sendo Deus. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Mesmo no fogo, minha fé permanece. Compartilhe este vídeo com alguém que está no meio da luta. Inscreva-se no canal Origens Eternas. AT. E se desejar apoiar este projeto, qualquer valor doado será uma semente que nos ajuda a continuar espalhando a palavra. Deus te abençoe e que a sua fé resista ao fogo.